Olá, queridos alunos. A gente vai terminar os períodos da Grécia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o período clássico e o período helenístico, tá bom? Bom, o período clássico, a gente vai falar sobre Atenas. Depois que a democracia se consolidou em Atenas, a polis em si, a polis de Atenas, cresceu muito, principalmente culturalmente. O que nós vamos ver nesse período clássico é justamente todo esse desenvolvimento cultural desse período, tá, em Atenas. Para os gregos, o homem é a criação mais perfeita, e para entender tudo que existe, a gente precisa compreender o homem primeiro. Essa visão vai ficar conhecida futuramente como humanismo. Então, se entendemos o homem, entendemos tudo que existe. É importante vocês guardarem o que é o humanismo, que vocês vão ver no 7º ano lá no Renascimento, que eles vão voltar a esses valores, tá? Então, os gregos que vão inventar aí essa visão de mundo, onde para você entender qualquer coisa, você precisa entender o homem primeiro, onde o homem é a criação suprema, tá? E o ideal de perfeição dos gregos sempre esteve ligado à questão da harmonia, a questão da simetria, um lado ser igual ao outro, a questão do equilíbrio, a questão assim, de que uma obra de arte, quanto mais perto do real, mais perfeita ela é. Então, se você vai fazer uma escultura, quanto mais ela parecer um ser humano, realmente, mais perfeita ela é. E assim vai. Nós vamos ter aí o desenvolvimento cultural na arquitetura, na escultura, no teatro, na filosofia. Eu vou mostrar um pouquinho de cada desenvolvimento desses para vocês. Aqui na arquitetura, por exemplo, nós temos aqui uma coluna dórica, representando a figura masculina, ela é simples e maciça. E nós temos uma coluna jônica, ela é mais fina e ela tem algumas curvas representando a figura feminina. Tem mais algumas colunas, né, que vão ser usadas na arquitetura nessa época. E ali eu coloquei o Partenon, que também é um símbolo da arquitetura desse período, que é no Partenon onde eles vão discutir as leis e as outras questões da democracia, e ele é um símbolo da arquitetura dessa época. Então, a arquitetura desenvolveu bastante nesse período, né? Uma outra coisa que desenvolveu foi a escultura. Ó, reparem, a maioria das esculturas são corpos nus, corpos malhados. Eles pesavam muito por essa questão do corpo. Então você vai ver esculturas muito próximas ali, como eu falei, para eles, quanto mais próxima do real, mais perfeito. Então você vai ver esculturas assim, mesmo sendo talhada em mármore, gesso, assim, muito próximos do real. Dá para ver, às vezes, detalhes do corpo, com veias. Olha, ali dá para ver os detalhes da barriga, aqui, né, do pé, de tudo, assim. Você vai ver esculturas desse tipo na época, assim, onde se aproximava muito do real. Então, o que mais vai ter escultura nessa época são do corpo humano mesmo. E os artistas dessa época chegaram a estudar medicina, inclusive alguns aspectos da medicina do corpo humano mesmo, para fazer essas obras. Então, e o ideal de perfeição ali está ligado à harmonia, simetria, equilíbrio. Tá? Uma outra coisa que desenvolveu nessa época é o teatro. Então eu coloquei aqui, ó. Aqui a gente tem o desenho que as pessoas representavam o teatro e aqui ficava o público aqui em volta. O teatro ele pode ser dividido nessa época por duas categorias. Bom, antes de eu falar das categorias, no começo o teatro era só como um ritual religioso para o deus Dioniso. Mas aí depois começou a ficar muito comum. Então toda festa eles queriam teatro. E aí a gente pode dividir em duas categorias. A primeira é comédia, quando eles queriam fazer alguma crítica ao governo, crítica a alguma classe social, crítica a algumas coisas. Eles usavam o teatro para fazer essa crítica de uma forma cômica, então a gente chama isso de comédia. Ou também pode ser a tragédia,
quando eles mostravam a luta do ser humano contra o seu destino, contra os deuses. Então a gente chama de tragédia, pode ser categorizado dessas duas formas. E aí começa a ficar muito comum, então toda festa, uma peça de teatro. E algumas peças de teatro desenvolvidas nessa época ainda até hoje são representadas. Tá? Uma outra coisa também que se desenvolve muito nessa época é a filosofia. A filosofia, eu coloquei aí os 3 pais da filosofia que surgiram aí na Grécia, que é Platão, Sócrates e Aristóteles. É aí que vai surgir com eles. No começo, a filosofia ela estava interessada só em saber do que era composta as coisas, a natureza das coisas. Então, o que compunha, quais são os elementos que compunham determinada coisa. Então, a planta, os animais, o corpo humano, quais são os elementos que compõem. Com o tempo, a filosofia começa a questionar outras coisas. O que eu sei, por que eu sei. Então, começa aí a surgir debates, começa a surgir as questões filosóficas nessa época, com esses grandes pensadores que até hoje são muito estudados. E aí a gente acaba esse período clássico, então, no desenvolvimento dessa cultura. E o período helenístico? Bom, a gente tem 2 grandes guerras nesse período que são muito importantes. Primeiro são as guerras médicas. Por que médicas? Porque os persas são chamados de medo-persas. Medo aí é um povo que formava lá os persas. Então você poderia chamar eles de persas, de medo-persas. Então guerras médicas por causa dos medo-persas. E aí, essas guerras médicas, assim, né? Os persas vão tentar dominar a Grécia, vão ter 2 batalhas, certo? E a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina, mas os gregos vencem, resumidamente, e já dá uma enfraquecida um pouco lá, porque eles dão um desgaste bem grande para eles, para todas as polis. E como se isso não bastasse, depois, Atenas liderou a guerra, assim, liderou as polis contra os persas, formando a Liga de Delos. Então, formaram uma liga lá com todas as polis contra os persas. Quando acabou essa guerra com os persas, Atenas queria continuar comandando. E não só comandava, mas ela também recebia riquezas dessas outras polis para manter essa guerra. E mesmo depois que a guerra acabou, ela queria continuar recebendo, queria continuar mandando. E aí Esparta não vai ficar feliz com isso, vai montar a outra liga do Peloponeso. E aí vai se formar 2 blocos lá. Um bloco liderado por Atenas, na Liga de Delos. Um bloco liderado por Esparta, na Liga do Peloponeso. E aí vai ficar essa guerra entre eles. No final das contas, Esparta ganha, mas assim, eles saem assim, super enfraquecidos, super desgastados com a guerra. É aí que o Filipe II, ele é macedônio, ele vai ver uma oportunidade de conquistar os gregos. Os persas não conseguiram, mas os macedônios vão conseguir. Por quê? Os macedônios conseguem porque eles já estão desgastados com tanta guerra. Com as guerras médicas e com a guerra do Peloponeso. E o Filipe II, então, macedônio, ele vai invadir, vai conquistar toda a Grécia. Acabou esse negócio de cidades gregas livres, mas não acabou com a cultura. Os macedônios respeitam a cultura grega, certo? E eles vão espalhar essa cultura grega para o mundo. Nós vamos ver que o Alexandre o Grande, o filho do Filipe II, ele foi inclusive ensinado por Aristóteles na Grécia, nessa época. E quando o Filipe II morre, o Alexandre assume. Eu coloquei aí o busto do Alexandre. Existe até um filme, Alexandre o Grande, bem comprido, né? E quando o Filipe II morre, seu filho Alexandre assume, e ele foi criado nessa cultura grega, e ele conquista Egito, Mesopotâmia, a Pérsia, a Índia, e ele leva essa cultura grega junto com ele. Então esse período helenístico é esse período onde o Alexandre o Grande vai espalhar a cultura grega para todos os lugares onde ele vai conquistar. Certo? Mas ele começa a governar com 20 anos e morre aos 33 anos. Morre até cedo, né? Morre novo. Mas o período helenístico é isso, então. A Macedônia conquista a Grécia,
conquista Elad e acaba-se a democracia, acaba-se as cidades livres, mas a cultura eles respeitam e acaba inserindo um pouco da cultura deles, do Oriente, e acaba espalhando isso para o mundo. Isso é o período helenístico, por isso que eu coloquei o Alexandre o Grande aí. Resumidamente é isso, espero que vocês entendam e até a próxima aula.